Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joelli, seu professor. Hoje nós vamos falar sobre socialismo. Vamos entender um pouco sobre essa doutrina política e econômica. Tá tão em voga, né? A nossa atualidade, sempre da Revolução Industrial para cá, sempre falando sobre capitalismo, socialismo, comunismo. Nós já tivemos outras aulas pegando esses contextos, esses ganchos, aprofundando um pouco mais, amenizando um pouco a doutrina, enfim. Hoje nós vamos bater literalmente um dos símbolos, né, do socialismo e do comunismo, o martelo, nesta doutrina, para entendermos a fundo o que de fato é o socialismo. Como comecei a falar, é uma doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição, mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Ou seja, por enquanto podemos subentender que ninguém é dono de nada, que tudo é para todos, e também não existiria as classes sociais de acordo com essa doutrina. Então, pobres, ricos, classe média, A, B e C, não. Todos seriam iguais. Mas vamos começar a pensar numa reflexão que será que funciona? Nós estamos contando isso em ano 21, início do século 21. Até que, onde funcionou? Os países que pregam essa doutrina. Onde funcionou? Pode ser que a partir de amanhã comece a funcionar. Essa é a reflexão. Mas para começar a funcionar, nós temos que nos despir de todos os caracteres que nos fazem pensar de uma forma ao qual não estamos acostumados. E nós vamos entender isso durante toda essa aula. A doutrina, socialista nasceu no final do século XVIII na Europa, em contraposição às iniquidades sociais produzidas em larga escala pelo fenômeno da Revolução Industrial. Então, como eu disse, nós já falamos sobre capitalismo, nós já falamos sobre comunismo, hoje nós vamos focar no socialismo. Então, é uma consequência, as doutrinas. Para os socialistas utópicos, isso seria possível sem a destruição do capitalismo. Olha que interessante. Sem a destruição do capitalismo. Para os socialistas científicos, isso só seria possível com a destruição do capitalismo. Então, já entra uma outra vertente. Uma tem parceria com o capitalismo e a outra prega totalmente a destruição. A primeira corrente era reformista, a segunda revolucionária. Porém, as experiências reais de sociedades socialistas são diferentes das idealizações de ambas, que é o que eu falei. Até então, qual país que prega essa doutrina funcionou? Tendo por princípio a igualdade, o socialismo foi construído em contestação ao capitalismo, que naquele período operava sem nenhuma forma de regulação ou legislação trabalhista, que conferisse aos trabalhadores proteção e condições dignas de trabalho. A Revolução Industrial, embora seja um marco de modernização da produção de riqueza, foi marcada por graves violações ao operariado. A insalubridade e precariedade nos ambientes fabris, que adoeciam muitos operários,
ou os tornavam vulneráveis a acidentes de trabalho, inclusive fatais, ou seja, ceifando as vidas, né? Morriam muitos trabalhadores. Jornadas de trabalho de até 18 horas, baixos salários, emprego de crianças e adolescentes nas fábricas, que devido às jornadas exaustivas, eles não tinham tempo para estudar. A exposição também dos trabalhadores a doenças e acidentes. Além da má alimentação, sequer se desenvolviam plenamente para a vida adulta, tendo sua expectativa de vida diminuída. Era o capitalismo selvagem em sua expressão exata, bem diferente do que conhecemos hoje, depois de inúmeras lutas civis que garantiram limite de jornada de trabalho, um dia de descanso semanal, equipamento de proteção no ambiente de trabalho, um salário mínimo como piso para estipular a remuneração, a progressão salarial, a aposentadoria, indenização em caso de acidentes, vedação de trabalho infantil, entre outros direitos. Mas, professor, você falou que bem diferente, então o capitalismo deixou de ser selvagem? Não. Infelizmente, não. Como eu disse no início da aula, essa aula é reflexiva. Ainda temos um capitalismo selvagem, onde a população vive aos pés, ganhando as migalhas daqueles que detêm o poder. E quando a gente fala de população, aqui é o mundo todo. Não só Brasil, não só países que vivem abaixo do Equador, seja no hemisfério sul. Não, são todos. Isso em todos os lugares. Por isso que a luta ela é constante. Houve mudanças? Houve. Haverá mudanças? Sim. Não podemos retroceder. Aquilo que foi conquistado pelos trabalhadores, os trabalhadores não podem perder, não podem se calar. É uma luta de progressão, não retroativa. Então, uma luta constante. Houve melhorias como salário mínimo, férias, descanso? Sim. Mas ainda, infelizmente, nós vemos casos de trabalho exploração infantil, que não é nem trabalho infantil, é uma exploração infantil, trabalho análogo à escravidão, ou seja, pessoas que são retiradas de algumas empresas, de alguns serviços ou fazendas, como se fossem escravos, não recebendo salários, sem a carteira de trabalho assinada ou retida, enfim, sem as suas garantias e sem a liberdade de ir e vir sendo respeitados. Então, são análogos, aquilo que faz uma analogia, um parecer, um parênteses, né? Um comparativo mesmo à escravidão. No socialismo utópico, ou seja, na vertente do socialismo, na origem do socialismo, no sonho do socialismo, podemos destacar combate à desigualdade por meio da reforma do capitalismo, ou seja, o capitalismo ia ser reformado. Usava a base do capitalismo, as empresas, geração de lucros, para dar uma qualidade melhor para as pessoas, para os trabalhadores. A conciliação entre as classes, existiria ricos e menos ricos, mas a linha seria muito próxima, essa lacuna, né? Esse vale, ele seria mais estreito. Então, existiriam, sim, classes, mas com uma igualdade, quase
um pé de igualdade, né? A cooperação nas relações de trabalho e distribuição das riquezas produzidas. O socialismo científico, porém, propõe que o combate à desigualdade por meio da extinção do capital acabaria o capitalismo, uma sociedade sem classes, abolição da propriedade privada e socialização dos meios de produção. Tudo que seria produzido seria vendido e distribuído entre todos e não existiria propriedade privada. Ou seja, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro. Não existiria isso. A primeira corrente do pensamento socialista foi denominada socialismo utópico, que é, né, como eu disse, esse sonho pelo filósofo e economista francês Saint-Simon, que é esse simpático homenzinho aqui retratado. Foi seu principal intelectual. Ele não era defensor de uma revolução e da abolição da propriedade privada, mas de uma tecnocracia governamental e uma base econômica e industrial em que não houvesse ociosos e explorados, ou seja, pessoas trabalhando demais e os que não trabalhavam de forma alguma. Mas compartilhamento na produção e usufruto da riqueza. Foi o primeiro a usar o termo socialismo. Charles Fourier propunha a criação de sociedades comunitárias independentes da sociedade capitalista. Elas dependeriam do capital privado e teriam sua economia baseada na indústria. Ele não propunha a igualdade absoluta, mas que as diferenças de renda não fossem muito grandes. É o que eu falei, a diminuição desse vale, né? Dessa linha que separa as classes. Para os socialistas utópicos, a indústria era o vetor do desenvolvimento econômico e para melhores condições de vida. Eles não defendiam a aniquilação do sistema capitalista. A nomenclatura utópico é decorrente da crítica de Marx e Engels. Então, essa nomenclatura socialismo utópico veio tempos depois, com Marx e Engels. Engels, no inglês, nós vamos ver escrito angels, né? Como se fosse de anjos, mas é Engels que se pronuncia. O socialismo científico é a corrente de pensamento protagonizada por Marx e Engels, também conhecida como marxismo. Propõe a compreensão científica de como o capitalismo funciona para poder substituí-lo por um regime econômico igualitário. Para seus autores, todos os períodos da história e todos os modelos econômicos foram estruturados sobre a luta de classes. No sistema capitalista, o antagonismo entre opressor e oprimido se apresentou principalmente em dois grupos. O burguês, composto por donos dos grandes meios de produção, como as grandes propriedades rurais e as grandes fábricas, e o do proletariado, que são os trabalhadores assalariados que dispunham somente de sua força de trabalho e produziam a riqueza sem, contudo, desfrutar dela, recebendo apenas baixas remunerações. Para Marx e Engels, a conscientização do proletariado sobre sua condição e, a partir disso, sua organização política, constituía um caminho revolucionário para debelar o capitalismo e construir em seu lugar uma sociedade igualitária. O socialismo seria marcado pela abolição da propriedade privada e pela socialização dos meios de produção, isto é, terras, indústria, todos os ativos de produção de riqueza. Pertenceriam à sociedade e seriam controlados pelo Estado e pela economia planificada, com o Estado dirigindo os setores econômicos, definindo preços e salários, regulando o mercado.
Após a aniquilação das desigualdades por meio da interferência estatal, o próprio Estado seria abolido e a sociedade seria livre sem classes. O socialismo faria a transição para o comunismo. Reflexão. Funcionaria? Esses pensamentos já vão para quantos anos? Seria ótimo, né? Utópico, aquele lá, entre usar o capitalismo para dar uma vida melhor, uma condição de vida melhor para as pessoas, para nós. Interessantíssimo isso. Lembrando que a saúde pública, a escola pública, tudo que é público é social, porque vem do capital. O Estado ele tem que trabalhar com isso, pegando as riquezas geradas pelo país, geradas por nós, e passando para nós, investindo na população. Porque se nós trabalhamos, pagamos impostos, para ver o resultado disso. Agora, imagine como que nós temos ainda que mudar bastante o nosso pensamento, a nossa cultura, para um dia chegar nesse último fator do capitalismo para entrar no comunismo, de tudo ser de todos, de ninguém mandar em ninguém, de não existir políticos, Estado, enfim. É uma mudança gradual, né? Vai ter que ter uma educação muito de base, de berço. Mas é a aula. Vocês que vão pensar nessa utopia. Vai ser bom? Fantástico. Funcionou até então? Onde funcionou? E como funcionou? A Comuna de Paris foi uma tentativa de implementação de um governo socialista em 1871. A classe operária revoltou-se contra o governo francês e, com o apoio da Guarda Nacional, tomou o poder em Paris. Vamos aprofundar esse assunto na próxima aula, onde nós vamos falar mais sobre a Comuna de Paris. A adoção do ideário socialista por um país inteiro ocorreu pela primeira vez no século XX, lá na Rússia. Em 1922, unificada a outros países, formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1917, a monarquia foi derrubada por uma revolução, né? Foram mortos a família imperial, resultou uma guerra civil e o partido bolchevique alçou o poder Vladimir Lenin, que está na imagem. E foi sucedido por Joseph Stalin. Em seus anos finais, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas era composta por 15 países. É importante observar que, embora se baseie no socialismo científico, em sua fundação, sob a liderança de Lenin, não correspondeu ao que é preconizado nos escritos de Marx e Engels. A partir do governo de Stalin, né? A hegemonia do partido bolchevique foi conquistada pela expulsão, exílio e execução de socialistas de vertentes distintas e mesmo de correligionários do partido, ou seja, não houve respeito, houve autoritarismo. Stalin não seguiu o ideário de abolição de classes do Estado, diferente do que pregava, mas fortaleceu este sob seu comando e cometeu incontáveis violações dos direitos humanos. Países que se consideram socialistas, né? Repúblicas Democráticas Populares da Coreia do Norte, a China, Vietnã, Cuba. Então, são repúblicas socialistas marcadas aqui em cores no nosso mapa. Então, é a reflexão. Onde funcionou,
como funcionou, se pregam aquilo que falam. São reflexões. É por isso que é interessantíssimo estudar a história. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, o nosso QR Code. Acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV e aguardo vocês para a próxima aula. Comuna de Paris.